Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 26 de outubro, 19 horas mais 31 minutos desta terça-feira, dia 26 de outubro. Estamos mais uma vez ao vivo aqui nas plataformas digitais integradas da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A você que está no YouTube, a você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Manaim, a você que nos acompanha também pela TV Web Manaim. Mais uma edição do nosso pré-culto desta terça-feira, uma terça-feira especial. Temos aqui um querido pastor conosco. Daqui a pouco às 20 horas o culto da noite, e hoje também 21 horas horário de Brasília, nós teremos uma live que será maravilhosa, né? Estamos aí na semana de encerramento desse mês maravilhoso, mês da dedicação, da oferta voluntária, e teremos também no domingo, né, 10 horas da manhã, a nossa ceia, que será maravilhosa. Nós convidamos aos irmãos a nos ajudarem também a alcançar mais vidas através das nossas redes sociais. Nos ajude a alcançar mais vidas, a ir mais longe, a buscar irmãos aqui no Brasil, no exterior, aqueles que estão necessitados, pessoas que estão necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. Você pode pegar o link, você que está nos assistindo aí no YouTube, pega o link e compartilhe, né, nos grupos aí de WhatsApp, aquela pessoa que você está orando por ela, né, um amigo, um vizinho, às vezes um colega de trabalho, um colega de faculdade, da escola, né? Já coloque lá o link. Depois também aproveita e manda o link também da nossa live, que será maravilhoso. Bom, agora 19 horas 33 minutos, vamos apresentar o nosso pastor, né? O nosso pregador desta noite. Quem estará hoje pregando conosco a partir das 20 horas do nosso culto desta terça-feira, né? O nosso culto hoje, que é pelas redes sociais, aqui pela Rádio Manaim, pela TV Web Manaim, também pelo nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É um pastor muito conhecido, né? Tem um querido pastor também que é primo dele, que participa conosco nas madrugadas também, nosso querido pastor. E também nós vamos falar mais sobre alguns pastores na família. Nós estamos aqui com ele, que participa também conosco todas as terças-feiras, às 15 horas, do quadro Palavra Viva. Nosso querido pastor Eduardo Rosete. Pastor Eduardo, a paz do Senhor Jesus, que alegria recebê-lo aqui. A paz do Senhor, Faé, é um prazer enorme também estar aqui falando aos ouvintes da Rádio Manaim, a TV Web. Amém, louvado seja o nome do Senhor. É a primeira vez que o senhor participa conosco aqui no pré-culto, né, pastor, ao vivo? Sim, é a primeira vez. É a primeira vez, mas é um pastor, né, muito conhecido nosso, pastor que está conosco, os irmãos, né, que acompanham a programação da Rádio Manaim todas as terças-feiras, né, o quadro Palavra Viva, né? E essa semana, inclusive, né? Hoje, né? Hoje é terça-feira. Hoje nós estávamos até ouvindo, eu estava em casa, Palavra da Vida, e foi o convite à adoração, né, pastor? Isto. Que maravilha, nós estamos no mês da adoração, né? Palavra maravilhosa, né? E é maravilhoso nós adorarmos ao nome do nosso Deus, né? É muito bom. E o texto que está sendo divulgado essa semana através do quadro Palavra da Vida, é exatamente o livro de Salmos. Maravilha. Não é? Considerando ser um curso de síntese da Bíblia, né? Já chegamos ao livro de Salmos, sobre o qual falamos alguns aspectos considerados interessantes, né? E necessários ao nosso entendimento, e que é essa semana sobre o livro de Salmos. E é maravilhoso, né? Quando nós lemos os Salmos, né? Assim, o livro de Salmos está entre o livro mais conhecido da Bíblia, assim, ou mais citados. Não vamos esquecer a religião, assim. As pessoas lembram muito dos Salmos, né? Às vezes, quando estão passando por dificuldade, vou ler um Salmo. Isso. Na verdade, o Salmo é poesia, não é? E ele foi concebido originalmente para servir de cântico em Israel. É poético e profético, né, pastor? É poético e profético. E ele foi concebido sob a forma de louvor, de cântico, não é? E passou a ser, tradicionalmente, ao longo dos séculos, também o inário da Igreja de Jesus, não é? Então, a Igreja de Jesus, ela se utilizou da poesia, a profecia, que está contida no livro de Salmos, e hoje
nós cantamos muitos salmos, eles são de grande valor no sentido de mostrar os atributos de Deus, né, as qualidades de Deus, a forma como os israelitas eles viam Deus, né, e como Deus se revelava a eles, né? Então, o livro de Salmos ele tem esse valor extraordinário porque ele desvenda não só a alma do israelita, mas também como o israelita ele via Deus e como Deus se revelava a ele nos momentos mais difíceis da sua vida. E nós nos apropriamos, a igreja se apropriou dessa riqueza, né? E fez desta riqueza também o nosso livro de meditação, o nosso livro de louvor, né? E esse é o valor imensurável que o livro de Salmos ele contém, não é? Maravilha. Pastor, vamos entrar um pouco na vida do senhor aqui, né? A primeira vez que o senhor vem aqui. Queria saber, o senhor é primo do pastor Wallace, né? E concernente do pastor Cleto também, né? Isso, nós somos da mesma família, né? Na realidade, o senhor Rosete a conhece, né? Isso. E nós somos primos de segundo grau, mas nós temos um parentesco próximo. Próximo, né? A nossa família, os nossos antepassados tiveram uma convivência muito íntima, né? E por uma circunstância natural, eu somente vim conhecer, né, o Wallace, o Cleto, né, e a família, e toda a família na igreja. Olha que coisa, quando eles se converteram, nós já estávamos na igreja, eu tive a felicidade de conhecê-los e conviver com eles, que é uma alegria. E aí descobri que eles eram parentes próximos. Sim. Olha que coisa, né? Há certas coisas que nós não entendemos, mas nós nos conhecemos na convivência na igreja, tá bom? Talvez por isso o senhor Rosete com S, ele é com Z. O Rosete é italiano, né? Sim, é verdade. É uma família de origem italiana. Na escrita, o Z ou o S que é o correto lá na Itália? É o S, né? Não podemos dizer que o senhor é o Rosete verdadeiro, nem o pastor Wallace e o Rosete falso, mas meu Deus. A escrita é o Rosete. Sim, né? É verdade. Mas para tirar vamos entrar agora, para tirar um passaporte ou um cidadão italiano, ele precisa mudar? Um pouquinho fora aqui. Isso, na verdade é o Rosete, né? Com S, não é? É o Rosete com S, né? Amém. Pastor, nós estamos falando de salmos, a igreja se apropriou dos salmos. E desde quando o senhor se apropriou dessa obra do Espírito Santo? Desde quando o senhor conheceu? O senhor nasceu no lar evangélico, o senhor veio jovem, veio criança, já casado? Como é que foi o senhor conheceu essa obra do Espírito? Olha, eu nasci num lar cristão não evangélico. E eu conheci, na verdade, essa obra aos 16 anos, né? E em 1975, né? E eu tive o meu primeiro pastor foi o pastor Jonas Marques. Pastor, né? Jonas Marques, né? Eu me converti no ministério dele, que era ali na igreja da Duque de Caxias, né? A antiga igreja da Duque de Caxias, né? É Praça 8, né? Que nós chamamos. No centro de Vitória. Às vezes, quando os irmãos falam Duque de Caxias, alguns do Rio de Janeiro, não é? Aqui no centro de Vitória é Praça 8. Praça 8. Então, nós conhecemos o Senhor ainda jovem e eu tive a felicidade de poder trilhar nos caminhos do Senhor ainda muito cedo, né? E a partir daí a minha vida ela foi profundamente marcada pelo conhecimento da palavra, né? E estruturei, né, a minha vida familiar, né, a minha vida profissional, né, sobre esse fundamento da palavra, e que me fez ser muito feliz ao longo de todo o tempo a partir de então. Foi um convite que o senhor recebeu? O senhor foi o primeiro? Quem me levou ao conhecimento
da igreja foi um colega meu de classe. Eu, na época, em 75, eu estudava na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, né? E fazia o primeiro ano de eletrotécnica. E um colega meu de sala, que frequentava a Igreja Cristã Maranata, me convidou para ir a um culto, né? E eu tinha, na época, algumas dúvidas, alguns questionamentos, né? E ao frequentar os cultos ali, ao participar daqueles momentos ali de comunhão, eu tive uma experiência com Deus, né? E o Senhor me visitou, e a partir do momento em que eu comecei a vir, a frequentar as primeiras vezes, eu me senti bastante movido a dar continuidade nessa caminhada, né? E a partir de então eu comecei a frequentar regularmente os cultos, né? E 6 meses depois, isso foi em julho de 75, 6 meses depois eu fiz um concurso para uma escola de 2º grau em Barbacena, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Minas Gerais, né? Em Minas Gerais. E eu, no final do ano de 75, eu me mudei para essa escola, porque é uma escola em regime integral. Em regime de internato, em regime integral. E com 6 meses de convertido, eu tive a oportunidade de ampliar os meus horizontes em termos de relacionamento, e tive contato com outros jovens evangélicos. E lá nessa escola nós criamos a chamada Mocidade Evangélica, que nós nos reuníamos semanalmente e frequentemente estarmos juntos orando. Através dessa Mocidade Evangélica eu tive a oportunidade de conhecer outras comunidades evangélicas na cidade, de outras igrejas evangélicas na cidade de Barbacena, não é? E foi para mim uma experiência bastante enriquecedora. Na época, em 76, não havia ainda uma igreja cristã Maranata na cidade de Barbacena, não é? O que me levou então a ter este contato um pouco mais amplo, né? Mas retornando, né? Em 79 eu voltei para Vitória, e aí eu retomei a minha frequência aos cultos na Duque de Caxias, na igreja da Duque de Caxias, não é? E ali eu tive a oportunidade de, no seio da igreja, na convivência da igreja, conhecer uma jovem que veio a ser a minha esposa, não é? Lá na igreja da Duque de Caxias. E assim eu dei sequência à minha vida, né? Ali o senhor foi como jovem, ali o obreiro. Como é que foi chegar ao diaconato, pastor? Eu tive a experiência, eu sou ainda do tempo em que rapazes solteiros eram levantados para o diaconato. Então eu fui levantado para o diaconato ainda solteiro, não é? E na época eu já estava estudando ainda, né? O senhor se formou em medicina, mais para frente, né, pastor? Isso, foi logo que eu retornei, no ano de 79, eu ingressei na faculdade de medicina. Tá, porque o senhor fez eletrotécnica, depois foi para Barbacena e voltou aí medicina. Isso, há uma afinidade muito grande entre eletrotécnica, aeronáutica e medicina, né? Há de se convir, né? Mas a vida da gente é assim. Vai se descobrindo na juventude, vai vendo, né? Isso, nós passamos por certas transformações, certas mudanças, que às vezes nós mesmos nem nos damos conta, não é? E então nós ingressamos na faculdade e demos sequência à nossa vida, né? E constituímos a nossa família ali na igreja, né? Ali mesmo, Duque de Caxias. Na Duque de Caxias. Como é que é o nome da esposa, pastor? Rita. Rita, irmã Rita. Filhos? Eu tenho 2 filhos, o Eduardo filho e o Daniel. Né? Através dos quais eu tenho 3 netos. Maravilha.
Então, o mais velho é o Henrique, depois tem o Arthur e agora um rapazinho que é o Joaquim, que está com 8 meses, né? Então eu tenho, todos estão integrados na igreja. Maravilha. Né? Até o Joaquim, de 8 meses, já está integrado, né? Frequenta assiduamente os cultos, não é? E eu tive essa felicidade que é, na verdade, a realização de um sonho meu de juventude, né? De constituir a minha família na presença do Senhor. Né? Maravilha. E isso, para mim, é de um valor inestimável. A unção, o senhor foi ordenado a unção da palavra, o senhor estava em 1990, é isso? Isso, nos idos de 90. 90, né? Eu, como disse, fui levantado diácono solteiro. Permaneci por um período de aproximadamente 10 anos no diaconato, né? E após o qual eu fui levantado para a unção, né, do Ministério da Palavra. O ministério foi quanto? Quanto tempo depois? 5 anos depois, em 95, eu fui ordenado. Então, 26 anos de ministério. Isso, 26 anos de ordenação. De ordenação, né? Isso. E o senhor disse que chegou em 76, 75, né? Eu retornei isso, eu cheguei em 75. Na igreja. O senhor acompanhou muitos... Então, o senhor saiu muito a campo, né, pastor? Também Isso. Mensagens na praça, convidando de casa em casa. Isso. Quando eu cheguei, né, a Igreja Cristã Maranata, ela tinha 8 anos, né, que ela havia dado início, né, às suas atividades, não é? E, portanto, eu acompanhei toda a transformação, não é? Desde até o momento em que ela mudou, assim, o seu nome, né? E até hoje nós temos acompanhado a evolução da igreja, né? E isso, para mim, foi de um valor muito grande, né? Porque eu aprendi, eu cresci, eu formatei os meus valores, né? Cristãos, moldado naquilo que nós temos recebido como ensino no âmbito da nossa convivência da igreja, né? Então isso foi para mim muito bom, né? E eu tenho muito a agradecer a Deus, né? A oportunidade que Ele me deu de ter conhecido a igreja num momento muito importante da minha vida, porque nós nos convertermos ainda no período em que somos jovens, né? É extremamente importante, né? Não que alguém que já esteja maduro e tenha essa oportunidade de caminhar com Deus, né? Mas é na juventude que nós constituímos o nosso círculo de amizade, que nós escolhemos a nossa atividade profissional, que nós construímos a nossa família, né? E nada melhor do que fazermos tudo isso dentro dos padrões de Deus. Maravilha, o senhor é assim, do início, né, do começo. Hoje tivemos aqui o nosso querido pastor Rodrigo Monteiro, que é da igreja do Parque Moscoso, né? Onde nós mandamos um abraço também ao nosso querido diácono ali do Parque Moscoso, o seu Nelson, o seu Jonas. O seu Nelson, inclusive, está há quase 40 anos na igreja ali do Parque Moscoso, era de Itacibá, da época do pastor Gedeuti, quando começou realmente a obra. O senhor tá assim, há 8 anos depois, assim, bem no começo, né? E hoje nós vamos ter, pastor, uma live para o mundo inteiro, né? O senhor que chegou no começo, né? O senhor sabe, o senhor é um médico, o senhor trabalha com tecnologia, né? O senhor vê como houve uma evolução da tecnologia e hoje nós estamos aí hoje. O senhor está agora falando para o mundo inteiro, estamos aqui falando para o mundo inteiro. Que maravilha isso, né, pastor? Para a realização da obra do Senhor, né? Para alcançar mais pessoas, né? Louvado seja Deus. É uma maravilha, né? Isso é algo extraordinário, né? E a tecnologia, ela tem a capacidade de multiplicação, não é? E a multiplicação que a informática introduziu em todos os aspectos da vivência humana é uma multiplicação exponencial, não é?
Então, nós sabemos que a igreja, né, no seu interesse de anunciar o evangelho, de fazer conhecer as verdades de Deus, elas, utilizando-se deste recurso, ela tem a capacidade de multiplicar a sua amplitude, né, em todos os aspectos. Então, isso é extraordinário, né? Maravilha. E nós estamos aqui nesse mês, né? Que é o mês da dedicação, da oferta voluntária. Tivemos várias ordenações, né? Levantamento ao ministério, batismo. Estamos tendo no decorrer desse ano, no decorrer desse mês. Domingo agora nós teremos a nossa ceia. Que mês maravilhoso, né, pastor? Mês de aniversário da obra. Tivemos domingo passado nosso querido pastor Gedeu Tigueiros, pastor Gils também, falando sobre os 12 anos, né? Foi dia 24 de outubro de 2009, né? 2009, né? Que começou a primeira transmissão satélite, foi a primeira escola bíblica dominical transmitida em satélite. Um mês maravilhoso, né, pastor? Isso é muito bom, né? E principalmente aqueles que acompanharam o desenvolvimento, a evolução de todo esse processo, é muito gratificante ver isso, né? Maravilhoso. Pastor, faltando 8 minutos, né? O senhor pode dar um pequeno abertura do que vai ser o culto desta noite, a palavra, o versículo aqui, como é que vai ser a palavra desta noite, onde estará o versículo, né? Na verdade, a palavra dessa noite, ela está no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, e nós leremos o verso 6 e 7. Eu posso ler o texto? Pode ler, está até na tela aqui, Ageu. E porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui conosco, né? Esteve conosco aqui no nosso pré-culto, nosso querido pastor Eduardo Rossetti. Pastor, nós queremos agradecer a presença do senhor aqui no nosso pré-culto, que o senhor possa estar abençoando o culto dessa noite, que vidas possam ser alcançadas, libertas e principalmente salvas. Eu que agradeço a atenção e a oportunidade. Amém. Louvado seja o nome do senhor. Você pode se dirigir, pastor Eduardo Rossetti estará se dirigindo ao estúdio 4 ali do satélite, onde será transmitido daqui a pouco, daqui a 6 minutos, o nosso culto desta noite. Mais uma vez, nós pedimos, irmãos, aí que compartilhe esse link nos grupos de WhatsApp, poste aí no seu Facebook, na sua timeline do Facebook aí, para que vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor.